Sejam bem-vindos, portistas. O clube continua a viver momentos intensos, dentro e fora de campo, com novidades que podem marcar o futuro da equipa. Um capitão histórico está de volta após uma longa ausência, mas será que ainda pode ser uma peça-chave na defesa? Um médio que fez parte da história recente do Porto está prestes a mudar de clube novamente, desta vez para um destino inesperado. Um avançado que saiu do Dragão no verão já pode estar de saída do novo clube, deixando dúvidas sobre o seu futuro. E uma das maiores promessas do plantel tem gigantes europeus de olho nele. O clube conseguirá segurá-lo? Com grandes decisões a serem tomadas e um mercado que não dá descanso, os próximos meses serão cruciais para definir o rumo do Porto. Agora, fica a questão. A direção está preparada para lidar com estas mudanças e garantir um plantel competitivo para o futuro? Se queres continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos, transferências e decisões que vão marcar a temporada, já sabes. Subscreva agora o canal e ativa as notificações para não perderes nada. O jogo contra a Roma não foi especial apenas pela importância da eliminatória. Para Ivan Marcano, foi uma noite marcante, pois voltou a integrar a ficha de jogo do Porto após um longo período afastado devido a uma grave lesão. O defesa espanhol sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito a 15 de setembro de 2023, durante uma partida contra o Estrela da Amadora. Desde então, enfrentou uma longa recuperação, com altos e baixos que adiaram o seu regresso. Após 17 meses de ausência, Marcano voltou a ser opção para Martín Anselmi, o que representa um marco importante na sua carreira. O regresso do capitão levanta agora uma questão importante. Será que ele ainda pode ser um jogador fundamental para a defesa do Porto? Aos 36 anos, Marcano é um dos jogadores mais experientes do plantel e conhece o clube como poucos. No entanto, a idade e a gravidade da lesão deixam dúvidas sobre a sua capacidade para recuperar o ritmo competitivo e ser uma solução para a defesa azul e branca. Durante a sua ausência, o Porto teve de encontrar outras alternativas para a linha defensiva. Com a saída de Pep, a defesa passou por várias mudanças, e o clube já procura reforços para essa posição. Martín Anselmi pode contar com Marcano para dar experiência ao grupo, mas será que ele ainda tem capacidade para jogar ao mais alto nível? Além do regresso ao Porto, o defesa espanhol reencontrou um adversário especial. Em 2018, Marcano deixou o Dragão para assinar pela Roma, mas a sua passagem por Itália foi discreta. Jogou apenas 13 partidas e acabou por regressar ao Porto no ano seguinte. Agora, contra a sua antiga equipa, o veterano voltou a sentir o ambiente de um jogo europeu, mas ainda sem entrar em campo. O contrato de Marcano com o Porto termina no final da temporada, e ainda não há uma decisão sobre uma possível renovação. O clube poderá optar por mantê-lo para dar profundidade ao plantel ou poderá deixar o jogador sair, especialmente se conseguir garantir reforços para a defesa no mercado de verão. Com a sua recuperação completa, a grande dúvida agora é se Martín Anselmi pretende utilizá-lo com regularidade ou se o regresso à ficha de jogo foi apenas um gesto simbólico. Enquanto isso, outro jogador formado no Porto está prestes a mudar de clube novamente. Sérgio Oliveira, que teve passagens marcantes pelo Dragão, prepara-se para deixar a Europa e iniciar uma nova etapa da sua carreira. Enquanto o Porto se concentra na Liga Europa e na reta final da temporada, um antigo jogador que deixou a sua marca no clube prepara-se para mais uma mudança na carreira. Sérgio Oliveira, médio formado no Dragão e peça importante nas conquistas recentes do Porto, vai deixar o Olympiacos para reforçar o Sport Recife, no Brasil. Aos 32 anos, Sérgio Oliveira já passou por vários campeonatos e agora ruma ao futebol brasileiro para se juntar a um projeto liderado por Pepa, treinador que já o conhece bem. A transferência representa mais um capítulo numa carreira recheada de experiências internacionais, depois de passagens por França, Itália, Grécia e Turquia. A decisão de trocar o futebol europeu pelo Brasil tem gerado debate entre os adeptos. Será esta a melhor escolha para a fase final da sua carreira? Sérgio Oliveira chegou ao Olympiacos há 7 meses, com grandes expectativas, mas a sua passagem pela Grécia acabou por ser curta. Apesar de ter iniciado a temporada como titular, perdeu espaço na equipa e deixou de ser uma peça fundamental no meio-campo. Com a falta de minutos, o médio português decidiu procurar um novo desafio. O Sport Recife surgiu como uma opção concreta e, depois de alguns dias de negociação, o acordo foi fechado. Os jogadores já tinham um entendimento com o clube brasileiro sobre os moldes do contrato, mas faltava ainda o aval do Olympiacos. Essa autorização chegou nas últimas horas, e Sérgio Oliveira deverá aterrar no Brasil nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar um vínculo válido por 2 anos. No Sport Recife, vai reencontrar João Silva e Gonçalo Paciência, 2 compatriotas que também fazem parte do plantel da equipa brasileira. Sérgio Oliveira foi um dos jogadores mais influentes do Porto nas últimas temporadas. Destacou-se especialmente na campanha da Liga dos Campeões de 2021, quando marcou 2 golos decisivos contra a Juventus, ajudando o clube a chegar aos quartos de final da competição. Além disso, foi peça fundamental na conquista de 2 campeonatos nacionais,
3 taças de Portugal e uma supertaça, tornando-se um dos capitães da equipa antes da sua saída. Agora, depois de uma experiência menos feliz no Olympiacos, o médio português terá a oportunidade de mostrar o seu valor no Brasil e disputar um dos campeonatos mais competitivos da América do Sul. Com 32 anos, ainda havia quem acreditasse que Sérgio Oliveira poderia continuar a jogar ao mais alto nível na Europa. O seu estilo de jogo e a sua experiência poderiam ser úteis em várias equipas, especialmente num campeonato como o português, onde já brilhou no passado. No entanto, o jogador optou por um novo desafio e agora resta saber se conseguirá adaptar-se ao futebol brasileiro. Enquanto isso, um outro jogador que deixou o Porto no último verão vive um momento completamente diferente. Mehdi Taremi, que trocou o Dragão pelo Inter de Milão, pode estar com os dias contados no clube italiano, e a sua saída já é discutida internamente. A saída de Mehdi Taremi do Porto no último verão gerou muita expectativa. Depois de 3 temporadas como um dos principais goleadores da equipa, o avançado iraniano assinou pelo Inter de Milão, a custo zero, num dos negócios mais falados do mercado. Mas menos de um ano depois, a sua aventura em Itália está longe de ser um sucesso. O clube italiano já não vê com bons olhos a sua permanência, e há fortes indicações de que Taremi pode estar de saída. O que correu mal para um jogador que brilhou no futebol português e que era esperado como um reforço de peso para o Inter. A adaptação de Taremi ao futebol italiano tem sido difícil. Com um plantel recheado de qualidade no ataque, o avançado iraniano nunca conseguiu afirmar-se como titular indiscutível. Lautaro Martínez e Marcos Thuram são as principais opções ofensivas do treinador Simone Inzaghi, e até o veterano Marko Arnautovic tem sido mais utilizado do que Taremi em algumas partidas. Os números do ex-Porto também não ajudam. Em 28 jogos, o iraniano marcou apenas 3 golos, um registro muito abaixo do esperado para um jogador que, no Dragão, se destacou pela sua capacidade goleadora e pelas assistências decisivas. Além disso, o seu salário elevado e a falta de impacto no campo fazem com que o Inter já esteja a considerar vender o jogador no próximo mercado. De acordo com informações do Calciomercato, o Inter já discute internamente a possibilidade de transferir Taremi no verão. A grande questão é encontrar um clube que esteja disposto a assumir o seu ordenado e garantir um encaixe financeiro para os italianos. Com 32 anos, o avançado não tem o mesmo valor de mercado de outros jogadores mais jovens, o que pode complicar uma eventual venda. No entanto, há ligas onde o seu perfil ainda pode ser valorizado. O futebol saudita, por exemplo, já demonstrou interesse no iraniano no passado, e uma proposta vinda do Médio Oriente poderia ser uma solução para todas as partes. O próprio Porto já fez negócios recentes com clubes da Arábia Saudita, e uma possível reaproximação de Taremi ao futebol português não está completamente descartada, apesar de improvável neste momento. O futuro de Taremi continua incerto. O Inter não parece interessado em continuar com o jogador, mas a questão será encontrar um destino onde ele possa recuperar o protagonismo que teve no Porto. O avançado iraniano já mostrou no passado que é capaz de superar momentos difíceis, e a sua saída pode representar uma nova oportunidade para relançar a carreira. Enquanto isso, dentro do próprio Porto há um jogador que está a ser fortemente cobiçado por gigantes europeus. Rodrigo Mora, um dos talentos mais promissores do clube, tem despertado o interesse de vários clubes da elite mundial, e o clube pode ter dificuldades para segurá-lo. Enquanto alguns jogadores que passaram pelo Porto enfrentam dificuldades no estrangeiro, dentro do próprio plantel há um talento que está a chamar a atenção dos maiores clubes da Europa. Rodrigo Mora, jovem médio ofensivo de apenas 17 anos, já despertou o interesse de gigantes como Arsenal, Paris Saint-Germain, Aston Villa e Real Madrid. Agora, surge um novo nome na corrida pelo jogador. Ruben Amorim, treinador que tem sido apontado a vários clubes de topo na Europa, também colocou o jovem portista na sua lista de potenciais reforços. A ascensão meteórica de Mora tem sido impressionante. Com um estilo de jogo técnico e criativo, o médio já soma 3 golos e 3 assistências pela equipa principal do Porto, consolidando-se como uma das maiores promessas do futebol português. Mas o Porto terá capacidade para segurá-lo perante tanto interesse internacional? O talento de Mora não passou despercebido às principais equipas europeias. Com uma visão de jogo acima da média, capacidade de passe e inteligência tática, ele encaixa no perfil de jogador moderno que muitos clubes procuram para o meio-campo. O Arsenal, que tem apostado fortemente em jovens talentos, vê em Mora um nome que pode crescer dentro do plantel. Já o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, conhecidos pelo seu investimento em jovens promessas, também monitorizam de perto a evolução do jogador. A última equipa a juntar-se à lista foi o Manchester United, que, segundo informações do portal COGOFSID, tem Mora como um dos seus alvos preferenciais para a próxima temporada. Mas o Porto sabe que este é um jogador que pode ser fundamental para os próximos anos. André Vilas-Boas já está a trabalhar na renovação do contrato de Mora, tentando afastar os gigantes europeus e garantir que o médio continue no Dragão por mais tempo. Apesar de ter contrato até 2026, a pressão dos clubes estrangeiros pode tornar a permanência de Mora complicada. Se um dos gigantes europeus apresentar uma proposta irrecusável,
o Porto poderá ter dificuldades em segurar o jogador. Além disso, a situação financeira do clube pode obrigar a direção a considerar uma venda. Com a necessidade de equilibrar as contas e reforçar outras áreas do plantel, a saída de um jovem promissor por um valor elevado poderia ser uma solução viável. No entanto, a prioridade do Porto é manter Mora e garantir que ele continue a crescer dentro do clube. O médio já demonstrou grande compromisso com o projeto e, até ao momento, não mostrou sinais de querer sair. Mas será que, perante o assédio de clubes como Real Madrid ou PSG, será possível resistir? O futuro de Rodrigo Mora está em aberto, e os próximos meses serão decisivos para definir se o jovem talento continuará a brilhar no Dragão ou se dará o salto para um dos maiores palcos do futebol europeu. O que vai acontecer a Rodrigo Mora? O clube vai conseguir mantê-lo? Agora que todas as revelações foram feitas, a grande questão fica para os adeptos. O Porto terá capacidade para segurar Rodrigo Mora perante o interesse dos gigantes europeus? A direção deve resistir ou considerar uma venda para reforçar outras posições? O que esperar da reta final da temporada e das próximas decisões do clube? O que achas, portista? Deixa a tua opinião nos comentários. Se queres continuar a acompanhar todas as movimentações do Porto, já sabes. Subscreve agora o canal e ativa as notificações para não perderes nada.